Temos uma leitura que eu gostaria que alguém compartilhasse conosco, que é 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. Sim, por favor. Eu, Paulo, Silva, escrevemos essa carta aos irmãos da igreja da cidade a vocês que são unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. A fé e a vida dos desconhecidos. Nas nossas orações, sempre damos graças a Deus por todos vocês e nunca deixamos de pedir em favor de vocês. Pois lembramos na presença do nosso Deus e Pai, como vocês puseram em prática a sua fé, como o amor de vocês nos fez trabalhar, como é firme a esperança que vocês têm no nosso Deus. Irmãos, sabemos que Deus nos escolheu para ser Deus, pois temos anunciado o Evangelho de vocês, não somente com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo. E com a certeza que essa mensagem é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos entre vocês para o próprio bem de vocês. Vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus. Embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Desse modo, vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos das províncias da Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Acaia. As notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso não é preciso falar mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam com nossa visita a vocês, como vocês nos receberam bem, como vocês deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, Deus, a quem Deus ressuscitou, volte ao céu. Esse Jesus nos salva para sempre. Amém. Quero convidar a igreja que fique de pé. Leitura do Evangelho, quem puder compartilhar conosco. Só para dar uma atenção, maior, prestar atenção. Mateus 22, 15 a 22. Fariseus saíram, fizeram plano para conseguir alguns dons. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com o conhecimento público, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Ora, por que vocês estão procurando uma prova contra mim? Dar uma moeda como se paga um pouco. Você é mulher. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que são gravados na moeda? Ele respondeu: são do imperador. Então Jesus disse: dei ao imperador o que é do imperador, e dei a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus por embora. Amém. Podem se sentar. Certamente a graça de Deus está conosco, nos iluminando para essa mensagem. O título da reflexão é: se revestir da palavra de Deus é enfrentar o sistema acolhendo os marginalizados.
Se revestir da palavra de Deus é enfrentar o sistema acolhendo os marginalizados. Jesus denunciava o modelo de patronato presente na sociedade de Jerusalém. E vocês conhecem muito bem esse sistema, porque isso acontece a todo momento. Atualmente, muitas pessoas procuram maneiras de serem aceitas nos círculos dos mais notados da sociedade, realizando festas e contratando atrizes ou atores, personalidades que emprestam credibilidade para que todos vejam nas capas das revistas e nas redes sociais que são queridos pela elite. Acho que vocês já devem ter visto isso, pessoas que contratam atrizes, atores, pessoas famosas para poder dar uma imagem para a família de que é uma família muito querida entre a elite. Jesus havia contado a parábola que mostra que o modelo do patronato é cruel, até com os ricos que querem ingressar no seleto grupo da alta sociedade de Jerusalém. A parábola narra que o rei é rejeitado de forma violenta, tendo até funcionários assassinados. Essa parábola vocês devem conhecer, devem já ter ouvido. É a parábola que um rei quer dar uma festa. Essa parábola que o rei quer dar uma festa reflete esse patronato, essa ideia de querer ser bem visto. E a gente vê que, diante disso, esse rei resolve convidar os excluídos, as vítimas da opressão que o sistema patronal romano gera na sociedade. Quando Jesus fala dessa parábola, ele está mostrando, escancarando isso e mostrando como que pode ser feito diferente. Esta é a primeira lição prática daquela perícope de Mateus 22, 1 a 14. Contra o poder dominador das elites, os marginalizados acolhem uns aos outros. A segunda lição encontramos a partir dos versos de 11 a 13, que procura refletir a respeito de outra questão. Quem é convidado para celebrar a união com Deus em seu reino vindouro deve revestir-se das Escrituras Sagradas, dos mantos das boas novas de Cristo. Assim, para refletir no Evangelho de hoje, que é Mateus 22, 15 a 22, temos o resultado da ação verdadeira do Evangelho diante da ação maligna da aristocracia e lideranças político-religiosas judaicas e romanas. Se revestir da palavra de Deus é enfrentar o sistema acolhendo os marginalizados. Então o texto de hoje se conecta ao texto anterior. Para a gente compreender o que Jesus faz no texto de hoje, a gente precisa entender o que aconteceu antes. E faz um tempo que Jesus vem incomodando as elites de Jerusalém. Vocês se lembram que ele fez uma coisa que incomodou muito, que foi entrar com um jumentinho dentro de Jerusalém. Um absurdo, né? Ele entrar com um jumento dentro de Jerusalém. Outra coisa que incomodou muito, que foi um conflito frontal com a aristocracia da Judéia, isto é, o sacerdote, os partidários de Herodes e também o Império Romano, e com o templo, é que ele quebrou as mesas dos cambistas, denunciando o sistema que financia o templo em sintonia com o poder romano. Então, quando Jesus, além de entrar com o jumento, ele entra no templo e quebra a mesa dos cambistas, ele está enfrentando de frente os romanos, os sacerdotes e os partidários de Herodes. Os fariseus enviam seus alunos, agora falando do evangelho de hoje, e os herodianos articulando uma forma para pegar Jesus ou a comunidade em contradição. Os herodianos representavam a voz do império. A moeda nacional foi eliminada. O que acontecia quando os impérios invadiam um lugar? Ou o que acontece quando os impérios hoje invadem de alguma forma um país? Substituem a moeda nacional. Substituem o seu sistema de valores.
seja monetário ou culturais. Então, quando os herodianos eles representam a voz também do Império Romano, eles estão junto com essa ideia de substituição. Para afirmar o poder ideológico romano, é a moeda do Império que deve ser assimilada pelo país sob poder romano. E como que era a moeda original da Judéia? Olha aí a moeda original da Judéia. Essa era a moeda original da Judéia. Então nós temos os shekels, que é a moeda que os hebreus usavam, com seus sistemas financeiros, de como medir, de como negociar. E o que tem nessa moeda? Não dá para ver bem, mas não tem o rosto de ninguém. No máximo tem a informação de peso ou do valor da moeda. Não tem rosto. O denário, que foi a moeda que Jesus pediu que trouxessem, né? O denário, a gente vai ver que tem o rosto de César e a inscrição César, filho do divino Augusto. Qual a grande diferença entre as moedas? Essa não tem nada de face de ninguém, e nem inscrições a respeito de divindade. Já do Império, o denário tinha um lado a imagem do imperador Tibérius, com a inscrição Tibério César Augusto, filho do divino Augusto, e a figura, então, que ficava nas duas faces dessa moeda. Então, o denário, Jesus não só denuncia a dominação do império por meio da moeda imperial, como também reivindica algo ainda mais importante. A moeda tem dois lados, Jesus também não fala uma coisa só. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como você ama a você mesmo. Mateus 37 e 39. Mateus 22, versículos 37 e versículo 39. Então a moeda que Jesus apresenta é diferente. De um lado, denuncia claramente a dominação do império por meio da moeda, e por outro lado fala também aquilo que é contra o que está inscrito no lado verso da moeda romana, né? Tibérios, imperador divino, como se ele fosse um deus. E aqui nós temos Jesus denunciando essa moeda de dominação e ainda reafirmando aquilo que é muito mais importante, que é a ordem que foi dada a nós por Deus. E Jesus repete: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Ame os outros como você ama a você mesmo. Completando que esses dois mandamentos unificam toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então Jesus, diante daqueles que tentavam pegar ele em contradição, ele de novo enfrenta o sistema de morte, que é o império, que é a religião e que são os partidários, apresentando o quanto uma moeda que é imposta pode ser fatal. Como que Jesus faz essa denúncia e reivindicação com total autoridade? Com total autoridade. Como é que Jesus faz essa denúncia com total autoridade? Fazendo uma única e simples pergunta. Com uma única e simples pergunta, Jesus, ele denuncia e reivindica com total autoridade. De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Com essa pergunta, ele reivindica e ele denuncia. Ou qual a imagem que vocês trazem? Vocês, nós, eles também. Qual a imagem que vocês trazem? A imagem de César ou a imagem de Deus? Em outras palavras, a pergunta de Jesus é: qual a imagem que vocês trazem? A imagem de alguém que te domina ou a imagem de Deus? Vimos a imagem de César e gravamos com facilidade as imagens nas moedas do real e do dólar, não é verdade?
Você pode nem conhecer a imagem que está na nota de dólar, mas se você pegar uma nota de dólar, você sabe que é uma nota de dólar. Você reconhece também o dinheiro do real com muita facilidade. Agora desafio vocês a lembrar que imagem temos de Deus. Qual é a imagem que temos de Deus? Isso é um desafio para nós. Gênesis 1:26. Façamos a humanidade a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Notemos que não é a imagem de César, dominador, genocida, impostor. A imagem que devemos trazer é a imagem daquele que nos fez, e assim, trazer com essa imagem as palavras dele. Com a imagem de Deus, aquele que nos fez, a sua semelhança, a gente trazer as palavras de Deus. Concluindo, portanto, que os dominadores peguem o seu dinheiro com seus valores medíocres e saiam da presença do povo de Deus. Não falam para você tirar o dinheiro do seu bolso e jogar no lixo, não. Mas que os dominadores sejam expulsos da presença do povo de Deus. O povo de Deus não tem que ser dominado. Aliás, povo nenhum tem que ser dominado por ninguém. Ainda aliás, ninguém deve ser dominado por ninguém. Pois o que é de Deus é a justiça e a paz para as pessoas, prioritariamente as que mais sofrem pela exploração das aristocracias e elites político-religiosas. E isso a gente conhece muito bem. Muitas pessoas, líderes políticos, líderes religiosos, são aqueles que trazem esse lado mortal da moeda. A imagem de Deus nos é revelada de muitas maneiras e em nossa humanidade. Você não consegue revelar nenhum valor humano numa moeda. Ou consegue? Alguém consegue revelar um valor humano numa moeda? Porque até mesmo quando bota um animal no verso de uma moeda, o valor que a gente percebe é de que estão sendo extintos ou que já foram extintos. Quanto vale R$200 uma moeda que eu nunca peguei na mão? O valor de um animal que está sendo extinto. Há duas maneiras de revelar a humanidade a partir da imagem de Deus em nós, em especial das quais nós participamos ativamente. Uma maneira de revelar a imagem de Deus é a Eucaristia. Quando nós somos convidados à mesa do Senhor, nós estamos ali revelando a imagem de Deus, mesa oferecida por Jesus Cristo ao mundo, a fim de que o pão rasgado seja a denúncia das políticas de morte, enquanto promove a vida pela partilha. E existe uma outra imagem que promove, em especial, a imagem de Deus que é revelada em nossa humanidade. A outra imagem de Deus é o batismo. O batismo, cuja voz diz: "Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria." Uma moeda que não tem valor monetário. E de um lado é a Eucaristia, que nos convida para denunciar e para partilhar. E de outro lado, nós somos queridos. Uma moeda muito diferente. A moeda que devemos ter no coração não compra nada e foi nos dada de graça. Ela tem duas faces. Uma nos convoca a denunciar a morte ao mesmo tempo que preserva a vida. A outra face é a face da alegria, da experiência da presença de Deus em acolhida pelo amor. Que Deus revele a sua imagem em nossa humanidade por meio do batismo infantil, que é sinal do reino de Deus em nossas vidas. Amém. Amém.